Esse vídeo, antes de mais nada, ele não tem o intuito de fazer ataque à ciência, muito pelo contrário, nós estamos aqui para confirmar a ciência, para estar ao lado das vacinas, inclusive da vacinação da Covid, mas a vacinação como um todo ajudou a trazer cura ali a várias doenças que existem, principalmente a varíola, que foi a originária ali do caso especificamente das vacinas, mas acima de tudo, não estamos aqui para lutar contra a Covid. A Covid foi uma doença real, ela existiu, e não estamos aqui para reforçar teorias da conspiração. Estamos aqui para falar sobre o homem que é, podemos assim dizer, um dos mais polêmicos dessa última década e que está sendo o julgamento do ano nos Estados Unidos, se não do mundo, que é a história de Anthony Fauci, que é entender sobre esse emblemático julgamento que está acontecendo nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente está acompanhando tão de perto assim. Pessoas que estão chamando ele do criador do coronavírus, responsável do lockdown, entre outras frases aí exageradas que estão acontecendo, mas que o nome dele, sim, é muito polêmico para muitas coisas que a gente entende como sobre o coronavírus. Então, comece já dando seu like aqui e vamos aqui direto ao assunto. Para começar, quem é Anthony Fauci? Bem, para isso tem 3 desdobramentos aqui que a gente vale a pena reforçar, que o primeiro, onde ele está agora, segundo, onde ele estava antes da pandemia, e onde ele estava antes da pandemia. Durante a pandemia, ele era um médico muito influente, muito importante, um dos mais consagrados dos Estados Unidos. Teve um papel muito importante como conselheiro do presidente Donald Trump no seu primeiro governo, e depois foi um conselheiro-chefe, podemos assim dizer, do governo Biden, também com relação à pandemia. Ou seja, ele teve abertura tanto no governo Biden como no governo Donald Trump. Ele não tinha um cargo fixo na Casa Branca, mas ele era muito influente lá dentro, podemos dizer, principalmente durante o governo Biden, onde ele ficou até 2022, quando houve a sua aposentadoria. Fauci foi um dos primeiros a defender que não era um vírus chinês, mas foi um vírus que se alastrou na China, especificamente Wuhan, mas que ele dizia que não acreditava que tinha surgido especificamente na China. Ele sempre dizia que nunca defendeu o lockdown, mas depois foi visto que ele influenciou diretamente em uns assuntos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Ele está nesse acusamento, nesse julgamento emblemático, sim, tem acusações muito graves, algumas pertinentes, outras exageradas, mas um dos grandes momentos delicados desse julgamento é o fato que ele está usando o direito dele de permanecer em silêncio para tudo. Ele não quer falar nada. Até quando ele é perguntado sobre, você sabia do vírus que foi em Wuhan? Você acredita que o vírus foi criado em Wuhan? Você fez investimentos em cima do vírus? Ele simplesmente fala, eu vou permanecer em silêncio durante toda a minha fala. E isso, claro, tem gerado ali bastante desconforto, tanto para democratas como para republicanos que querem entender melhor o que aconteceu e coloca o presidente Biden também numa situação bastante delicada que você vai entender daqui a pouquinho. Como eu disse, ele prestou assessoria ali a Biden, mas também antes da Donald Trump. Ele foi promovido ali, ele apareceu muito na televisão como um dos médicos mais influentes ali durante esse período, onde deu muitas orientações, e ele tinha algo que é muito comum no meio institucional, eu mesmo faço muito, que é registrar todos os atendimentos, tudo aquilo que vai acontecendo. Eu vou registrando tudo aquilo que eu faço medicamente, através dos meus pacientes, dos meus consultórios, através também do meu trabalho também, tudo que acontece na instituição eu vou registrando ao decorrer do dia, até para entender quando aconteceu uma certa coisa, se houve queda de energia, a gente vai registrando. Só que o Fauci ele exagerou demais, podemos assim dizer, nesse trabalho dele, né? Ele descrevia tudo de uma forma até bastante impessoal, e ele registrava isso dentro das plataformas que ele usava ali no notebook dele, nas nuvens do próprio governo, e quando ele se aposentou, ele simplesmente parou de usar aquilo ali, e Donald Trump, ao descobrir, de alguma forma, teve acesso a esses dados e acabou publicando tudo isso em um site oficial que está disponível em língua inglesa para todos que quiserem ler o diário dele.
esses documentos estavam ali disponíveis mais ou menos ali em 11 servidores. Não sabemos os detalhes, porque ele salvou lá, onde que foi pego, qual foi o servidor que foi encontrado, mas não vem a parte aqui porque esse caso ainda não foi publicado oficialmente lá nos Estados Unidos, porque possivelmente está em segredo de justiça. No diário, uma das coisas que a gente encontra muito ali é ele exaltando a si mesmo, que se encontrou com várias celebridades de Hollywood, que ele vai citando nomes, ele fala, nossa, fulano me ligou, ele quer saber de mais, ele está interessado no que eu tenho a dizer. Ele se descreve ali durante todo esse tempo como uma pessoa mais famosa dos Estados Unidos, nas palavras dele, e uma das mais poderosas do mundo. Até aqui, como falei, não tem nada de ilegal, aí ele tá se achando e tal, não é interessante escrever isso no ambiente privado, mas assim, não tem nenhuma ilegalidade dentro dessa história. E ele até fala assim, eu sou uma das pessoas mais reconhecidas do mundo e isso não é uma hipérbole. Mas, como falei, isso não é um crime por si só. Ele quer escrever isso no diário dele, tá? Não era legal, mas também não vai mudar em nada. O problema aqui é outro. É que quando acontecem certas coisas que a gente vai lendo no diário dele, que ele prometeu certas coisas e a gente vai percebendo que ele prometeu por motivos ali bem estranhos. Bem, um dos fatos ali que, por exemplo, a cidade de Nova York foi uma das primeiras a decretar o lockdown. Não foi a primeira. Começou lá na Itália, a própria China já estava decretando alguns lockdowns ali no início, mas no diário ele deixa bem claro que orientou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, para seguir. O prefeito perguntou, o que você acha, qual a sua opinião? Normal, o prefeito ele perguntar, não existe crime. Pelo contrário, é prudente um prefeito, um político, um governador, perguntar a um especialista qual é a opinião dele. A opinião, claro, sempre o final é do político, mas se ele pergunta a um especialista, o especialista tem um peso na sua resposta. E ele disse ali que era, sim, necessário fazer o lockdown. Bill de Blasio assim ele fez, e isso influenciou vários outros países ali do mundo, e depois no próprio diário a gente vê que ele decidiu fazer isso para poder ganhar popularidade, e assim, se houver lockdown, há desespero e as pessoas começam a procurar mais por ele. Não diz isso diretamente, mas dá-se a entender ali em algumas falas e em muitos comentários também que foram perguntados a ele ali no próprio julgamento que ele não quis falar. Claro, quando a gente fala em lockdown, a gente tem aí duas grandes falas. Existe sim pessoas que falam que era importante existir o lockdown, e tem gente que acha que talvez era importante ali nas primeiras semanas e depois não tinha necessidade de ter continuado, porque pode ter trazido problemas na economia, ter trazido desemprego, mas não foi nem tão grave essa questão do desemprego como foi em alguns países que houve ali problemas mais diretos, e pessoas que falam que, por exemplo, nessa altura da vida, quando o lockdown estava acontecendo aqui, o mundo todo travou sua economia e a China foi o momento que ela teve para poder enriquecer. Não sei se o que é verdade, o que é verdade, eu não estou aqui para discutir esse fato aqui especificamente, mas eu estou falando o que as pessoas estão acusando o Falcon lá nos Estados Unidos. Lembro que, como eu falei lá no início, a Covid-19 foi sim uma doença real, ela teve uma vacina que foi muito importante para criar uma estabilidade, voltar a trazer uma qualidade de vida, mas tem pessoas que falam que ela foi muito rapidamente estudada, tem gente que é contra, e por aí vai. Em nenhum momento do julgamento houve perguntas se a vacina era legal, era ilegal, se a vacina tinha algum problema. Não foi trazido esse assunto aqui especificamente, como tem pessoas que estão falando, mas uma coisa é fato. Anthony, antes da pandemia, era diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, como se fosse a Fiocruz, o Butantan deles ali. O Instituto doava milhões para uma organização chamada EcoHealth. Decore esse nome, porque antes da pandemia, a EcoHealth pesquisava nada mais, nada menos do que o coronavírus. Pois é, coincidência? Pode até ser, mas quando a gente começa a entender certas coisas que estavam no diário dele, a gente começa a perceber tem uma história meio estranha aí. E há provas que nesses estudos aí do coronavírus tentavam entender qual é a relação do morcego, da coleta e da identificação do vírus e também dos experimentos feitos em laboratório. E foi doado dinheiro, bilhões em dinheiro dos Estados Unidos, dessa instituição que Anthony estava envolvido, para as pesquisas da EcoHealth. E a EcoHealth pesquisava nada mais, nada menos do que estava acontecendo dentro desse estudo do coronavírus. E dentro desse estudo do coronavírus, um dos mais preeminentes ali era o que estava acontecendo em Wuhan, na China.
onde que Falk disse que não tinha nenhuma relação, e agora a gente entende que há dados cruzados e evidências que não mostram somente o envolvimento dele, mas também o dinheiro destinado a pesquisas. Claro, tem pessoas que estão falando aí, então isso prova que o coronavírus foi criado em laboratório. Tem gente perguntando isso a ele, sim. Mas aí é uma suposição extremamente exagerada. Não estou falando que não aconteceu, mas que até o momento não tem nenhuma evidência que isso aconteceu ou que isso comprove especificamente isso. Mas são mentiras, são verdades que são lançadas aí no ar e que a gente começa a perceber aí. Durante a pandemia, ele falava bem abertamente que não acreditava que houvesse cientistas nos Estados Unidos que acreditavam que o vírus pode ter vindo de Wuhan. Agora a gente percebe que existiam investimentos em Wuhan e ele estava ciente disso tudo. Nos e-mails, inclusive, ele se mostra irritado e tentando desconversar esse assunto. Lembro que essas afirmações já estavam como se fosse na transparência dos Estados Unidos, nos sites especiais, mas aconteceu que ninguém nunca foi pesquisar sobre o assunto e depois que essas notícias vazaram, os dados foram cruzados. Falk afirmou que seu departamento não financiou nada em Wuhan. Tem arquivos que mostram que houve investimentos ali indiretos. Indiretos ou diretos? Além disso, Falk no início falou sobre as máscaras, depois falou que não era necessário usar máscaras, depois falou que era preciso usar máscaras, e durante esse meio tempo ele foi falando coisas que no final confundiu muito e mostra a influência que ele teve durante esse tempo todo como um cientista que dizia muitas coisas e agora a gente entende que ele estava maravilhado muito em cima dele mesmo. E aqui é um ponto que a gente pode perceber bem diretamente nessa história que não é verdade que ele tudo esse investimento em Wuhan é um segredo absoluto. Existem registros públicos que isso tudo aconteceu, tudo isso é muito abertamente, claro, está sendo investigado sobre isso tudo, mas não é um segredo extremo tudo isso que aconteceu, como as pessoas estão falando aí. Existe uma grande instituição, como fosse a Fiocruz dela, e vários documentos que mostram tudo isso que aconteceu. Não foi algo feito embaixo dos panos, tanto assim, mas existe ali. Houve dinheiro norte-americano através de Falk que foi enviado sim para Wuhan, mas que a gente não entende para que foi, se foi feito para pesquisas para coronavírus, se houve pesquisas para entender mais sobre o vírus apenas, ou se houve pesquisas também para poder trabalhar esse vírus em laboratório, ou se realmente escapou o vírus. Não é o caso que a gente está falando aqui, mas sim há dúvida do que realmente foi financiado durante todo esse tempo e vai ser um pouco do que vai ser explorado pela mídia dos Estados Unidos nos próximos meses. O que estava sendo coletado lá, que experimentos estavam sendo realizados, o que o Instituto sabia, o que o EcoHealth ainda não comunicou, o que esses experimentos foram classificados, o que eles foram enriquecidos, o que eles ajudaram na fabricação das vacinas ou em outros motivos. E a discussão que fica aqui ela é muito séria, porque você não precisa acreditar que Falco criou o coronavírus, e eu realmente não acredito que uma pessoa crie um vírus, porque não é tão simples se criar um vírus. Quem entende o mínimo de biologia sabe que não é simplesmente eu vou criar um vírus e vou espalhar e eu vou ter aqui a cura por trás. Não é assim que funciona. Mas existe, sim, o nome de Falk, e esse nome tem muito o que dá nas redes sociais, nas notícias, mas tenha cuidado, porque muita coisa também é mentira.